Hoje nós teremos a segunda parte da história de Abraão, o pai da fé. Na primeira parte, nós vimos que Abraão recebe um chamado de Deus e ele obedece e vai fazendo a sua jornada, algumas vezes errando e outras vezes acertando. Abraão não era perfeito, mas estava sendo moldado por Deus para um propósito maior, para ser uma grande nação. Abraão saiu de suas terras e vai para o sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, ela é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, como tinha ouvido falar que Sara era irmã de Abraão, mandou buscá-la para ser uma de suas esposas. À noite, em sonho, o Senhor veio a Abimeleque e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque não se tinha achegado a ela, por isso disse: Matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque ele é profeta, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos, e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então, Abimeleque chamou a Abraão e disse-lhe: Que nos fizestes, e em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então Abimeleque restituiu-lhe Sara sua mulher, e deu vários presentes para Abraão, ovelhas e vacas, e servos e servas. E Abimeleque disse a Abraão: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata. Com isso, ninguém mais poderá olhar para você com desconfiança. Diante de todos ficaste justificada. O Senhor tinha fechado o ventre de todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara. E Abraão orou ao Deus Altíssimo, e Abimeleque fora abençoado, e sua mulher e suas servas tiveram filhos. Abraão já estava com 100 anos, e Sara com 90 anos, e ela concebeu como Deus dissera, e nasceu o filho da promessa. E Abraão o chamou Isaque. Abraão e Sara ficaram muito felizes com o nascimento de Isaque. Quando seu filho Isaque estava com 8 dias, Abraão circuncidou a carne de seu prepúcio, como Deus ordenara. E o menino crescia com muita saúde e com muito amor dos pais. Quando o menino foi desmamado, Abraão fez um grande banquete. Esse dia não marcou apenas o fim da amamentação, mas celebrou a fidelidade de Deus ao longo do tempo. Nos tempos bíblicos, chegar ao desmame significava sobreviver, ultrapassar a fase mais frágil da vida. Por isso,
Abraão fez um grande banquete. Era a prova visível de que a promessa de Deus não falhara. Ismael, o filho de Agar, a serva egípcia que Sara tinha dado a Abraão para lhe gerar um filho, começou a zombar de Isaque no dia do banquete. Ismael já era um adolescente e ridicularizava Isaque. E Sara viu e não gostou. Sara chamou Abraão e falou: "Manda embora esta serva e seu filho, porque ele não herdará com meu filho Isaque." Abraão ficou triste com o que ouvira de Sara, porque Ismael também era seu filho. Ele conversou com Deus, porém o Senhor lhe dissera: "Não fique triste com isto, faz o que ela está falando, porque Isaque será chamado a sua semente. Mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente." Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E Agar saiu sem destino pelo deserto de Berseba. Já tinham andado bastante pelo deserto, e já não tinham mais água para beberem. Aí Agar deixou seu filho embaixo de uma árvore e se afastou para não vê-lo morrer, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Foi um menino fraco e sem forças que Deus ouviu primeiro. Deus escuta a voz dos que não têm defesa. Ele ouve o choro ou o gemido, ouve a voz dos que mal conseguem falar. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: "Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação." E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e Agar encheu o seu odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus como o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deus prometeu a Abraão que Ismael não seria esquecido, e a promessa se cumpriu. Aqui em Gênesis 17:20 diz assim: "Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação." Não foi a linhagem da aliança, mas foi bênção, cuidado e fidelidade. A partir de Ismael foi gerado 12 príncipes, e uma grande nação se tornou, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito. E aconteceu, naquele mesmo tempo, Abimeleque, rei de Gerar, com Ficol, seu comandante do exército, procurou Abraão, porque reconhecia que Deus estava com ele em tudo o que fazia. Por isso ele pediu para Abraão jurar para não agir falsamente, nem contra ele e nem contra seus descendentes. Abraão respondeu: "Eu jurarei." Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque disse-lhe: "Eu não sei quem fez isto, e também você não me fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje." E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos o concerto. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho, e Abimeleque perguntou: "Para que estão estas 7 cordeiras que puseste à parte?" E disse Abraão: "Tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que seja testemunho de que eu cavei este poço." Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe de seu exército, e tornaram para a terra dos filisteus. Abraão planta um bosque em Berseba e invoca o nome do Senhor, Deus eterno.
e peregrinou Abraão na terra dos filisteus. Reflexão. Em Gênesis 20, Abraão mostra que mesmo um homem de fé pode agir por medo. Ainda assim, Deus o protege e preserva sua promessa, ensinando que a fidelidade divina não depende da perfeição humana. Em Gênesis 21, a promessa se cumpre com o nascimento de Isaque. O riso da dúvida se transforma em alegria, mostrando que Deus age no tempo certo. Mesmo na dor da separação de Agar e Ismael, Deus cuida de todos e cumpre seus propósitos. É só confiarmos em Deus, porque Ele cumpre seus propósitos. Se inscrevam no canal para não perder a terceira parte da história de Abraão. Obrigado e fiquem com Deus.